Hoje a nossa palestra tem como assunto renovar-se para progredir. E ainda há pouco o calendário também se renovou, não é? Passou de repente a indicar o primeiro mês de um novo ano. Mas pelas notícias gerais, e o Pedro há bocadinho ainda nos remetia também um pouco para aí, por todas estas notícias, aliás, tudo indica que este ano não vai ser assim tão novo quanto isso. Mas se não podemos mudar este desfavorável contexto mundial, poderemos ao menos mudar o nosso mundo íntimo, renovar o ambiente, embora restrito, em que nós agimos? É uma pergunta. Veremos, não é? Pois bem, muita gente supõe que renovar alguma coisa, modificar alguma coisa, isso é coisa muito complicada de fazer. Porquê? Porque implica para essas pessoas negar alguma coisa, desistir de algo ou até castigar-se. E então as pessoas acham que é preferível estar quieto, permanecer-se como se está, que é mais fácil é. Mas o objetivo de renovar, se formos olhar ao seu significado, veremos que renovar é melhorar, reformular, recomeçar de novo. Então há também quem, como eu dizia, quem não aprecie muito a palavra reforma, porque se renovar já é complicado para muita gente, reforma também mete muita confusão, não é? Porquê? Porque ela implica mudança, implica modificação, implica reorganização ou até substituição daquilo que está fora de uso. E isso dói, mete medo, inclusive, não é? No que diz respeito à nossa própria reforma, vale sempre a pena nós compararmos-la com a reforma de uma casa, por exemplo. Vamos dar esse exemplo. Nós, ao desejarmos uma casa melhor, porque é isso que se busca, não é? Quando se quer reformular alguma coisa, melhorar alguma coisa, renovar, por assim dizer, nós que fazemos? Fazemos umas pequenas obras, não é? Mudamos uma parede para outro lugar, ou deitamos aquela parede abaixo, outras vezes mudamos apenas os móveis, damos-lhe outra cor, pintamos a casa com cores diferentes, ou até renovamos o telhado, quando a coisa já é assim maior. Mas mesmo assim, quase sempre nessas renovações que nós vamos fazendo, a casa nos lembra como foi. Como ela sempre foi, não é? Já quando a casa está em péssimo estado, aí as reformas precisam de ser maiores e é costume nós derrubarmos todas aquelas paredes e dizermos que vamos começar do zero. Não é assim que nós dizemos? Bom, mas mesmo nesses casos, quando se começa do zero, nós aproveitamos boa parte daquelas estruturas da fundação que a casa já possuía. Ou seja, começar do zero não implica libertar-nos de tudo, assim como a mudança também não requer que a gente abandone o que já aprendeu e que reinicie como um CD em que apagamos as músicas e o queremos reutilizar. Não é assim, não é? Mas bem, deveria ser assim, como uma casa, como a reforma de uma casa, que deveria ser encarada a nossa própria reforma. Ou seja, em termos de espiritismo, a nossa reforma ou renovação espiritual. A nossa reforma íntima ou renovação espiritual. Temos que levar em conta que para a nossa renovação espiritual, nós também não deixamos de todo aquilo que somos. Todos nós temos uma história milenar que nos construiu como nós somos hoje. Há instintos que se transformaram em defeitos e também há defeitos que vieram a tornar-se virtudes, que agora poderemos muito bem utilizá-los, não é? Há em todos nós, por assim dizer, paredes boas que podemos manter e outras nem tanto que devemos derrubar para podermos reconstruir a nós mesmos de forma correta. O que não podemos é ignorar ou simplesmente apagar, como eu disse, quem nós fomos, porque é impossível apagarmos a nossa história, o que já sentimos, o que já pensámos, o que aprendemos, o que vivenciámos, o que conquistamos em milénios de reencarnações. Mas sabemos, no entanto, que é preciso acompanhar as mudanças.
embora mudar seja, como eu disse, para muita gente, algo muito complicado, porque exige esforço, não é? É algo necessário, porque o mundo avança e pula, como diz um certo poema, não é? E quem de nós não se sentiu já a ficar ultrapassado? Qualquer um de nós nos dias de hoje, não é? Então, a sentir que devemos inteirar-nos daquilo que surge, todos nós devemos sentir isso. Em algum momento já nos aconteceu isso. Porquê? Porque nós sentimos, seja em que circunstância for, há aqueles momentos em que nós sentimos que é preciso saber como é, afinal. É preciso saber como se usa, como se faz. E isto, a ver se não se fica velho. E velho é ser bem diferente do que é ser idoso. Porque idoso é aquele que tem muita idade, podíamos dizer assim. Já velho é aquele que acha que já sabe tudo. Aquele que pensa que conhece tudo e que por isso não precisa mais de aprender. Então, podíamos dizer assim, há jovens, pela postura deles, com 16, 17 anos ou mais ou menos, não é? Já são velhos. Porque se acham cheios de certezas, acham que já sabem tudo, assim como também há pessoas de 40, velhas, ou de 30, porque acham, têm o mesmo pensamento, não é? Consideram que já sabem tudo. Por outro lado, há gente com 60, 70, que ainda não envelheceu. Podem ter a idade cronológica, mas não envelheceram, porque continuam esses a tentar acompanhar todo este progresso, a fim de se melhorarem continuamente. E nós vemos que a maior parte de nós, desta geração dos 40 para cima, somos autênticos autodidatas, porque tudo o que temos vindo a aprender, sobretudo em termos de tecnologia, não nos foi ensinado pelas vias da educação, não é? Então, queiramos nós avançar, sim, externamente, porque eu estou-vos aqui a falar das questões externas, mas estamos no espiritismo, na casa espírita, sabemos da importância da tal reforma íntima e nós sabemos que é preciso avançar, sim, externamente, mas jamais esquecendo a parte interior. Porque o maior risco de hoje em dia está precisamente em nós ficarmos velhos na maneira de fazermos as coisas, mas também na maneira de pensarmos, na maneira de agirmos e, inclusivamente, na maneira de sentirmos. Até aí precisamos de nos reformular, não é? Então, vejamos só como nós somos. Há gente que, lá em casa, se senta para comer no mesmo lugar há mais de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Nós temos essa tendência. Eu incluo-me aí, não é? Só que um dia essas pessoas recebem aquela visita, ou ao domingo, ou uma visita inesperada, que até acaba por se sentar para almoçar ou para jantar, e se senta precisamente naquele lugar que era o nosso lugar, não é? Nós permitimos, obviamente, comemos, mas parece que a comida nem sabe ao mesmo, só porque não estamos a comer no mesmo lugar. E aqui eu também já reparei que é igual. Nós chegamos, sentamos-nos onde há lugar, mas tendencialmente procuramos o tal lugar de sempre. Estamos formatados um bocadinho para isso. E isso talvez se chame ou comodismo ou estagnação. Não é? Então cuidado, porque a vida exige de nós raízes. Nós precisamos de nos solidificar, sem dúvida, internamente e de aprender as coisas que o exterior nos oferece. Mas não exige de nós âncoras. E ter âncoras é diferente de ter raízes. Enquanto as raízes nos alimentam, vejamos bem, as âncoras imobilizam, estagnam, param, não é? Prendem, por assim dizer. Então não percamos a possibilidade de mudar e de mudar sempre que necessário. Não fiquemos isolados numa ilha, porque numa ilha já nós vivemos. Façamos como o bom navegador. Ele não espera pelo melhor vento, por exemplo. O bom navegador arranca e vai, não é? Depois se verá. E nós precisamos de encarar
também a nossa própria existência um pouco assim. Bem, mas o que é que nos diz o Espiritismo? Qual é o contributo do Espiritismo para essa tal reforma íntima? O ser humano, diz-nos logo o Espiritismo, está fadado à plenitude. Esta é uma das frases que nós ouvimos em muitos livros espíritas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o nosso processo de iluminação é inevitável, ou seja, cabe a nós estruturarmos os princípios ético-morais que nos hão de proporcionar a tal harmonia, que nós falamos tanto aqui, o tal equilíbrio, o tal bem-estar, seja ele interior, emocional, chamemos-lhe o que quisermos. Mas para isso, diz-nos o Espiritismo também, é preciso aperfeiçoar-nos para o bem positivo da lei divina. Ou seja, é preciso começarmos a corresponder à lei divina, fazendo aos outros o que gostaríamos que nos fizessem a nós e assim sucessivamente. Não é? Este avanço, este progresso, vamos dizer, este ajuste com as leis divinas não será algo que vai ser feito de forma milagrosa. Porque nós achamos muito ainda que tudo reside no querer. O querer por si só ajuda, mas não vale de tudo. Nós precisamos de nos esforçar, de combinar esse esforço com a vontade e a razão. E o Espiritismo dá-nos essa razão lógica das coisas, não é? Então, o estudo sério e o interesse pela nossa transformação moral, pela aquisição da harmonia, é que fará com que a mudança do nosso comportamento aconteça, a fim de nós virmos a usufruir desses tais benefícios de saúde pessoal e da alegria de viver. Mas enquanto o ser humano não despertar para a sua realidade existencial, de ser imortal que é e tudo mais aquilo que o Pedro há bocadinho aqui nos falou, enquanto cada ser humano não se responsabilizar por si, pela sua destinação, pelas mudanças que precisa fazer, que ele mesmo deve operar para modificar o seu comportamento, então nada mudará. E de nada servirá mudarmos o calendário, deixarmos um ano e entrarmos num ano novo. Porque se nós não enverdarmos nesse papel de nos conhecermos a nós mesmos e de nos modificarmos, como eu disse, nada mudará. Porquê? Porque esta mudança, assim nos diz o Espiritismo, é exclusivamente pessoal, nossa, e é intransferível. Eu não posso mudar pensando que mudando eu, já estou a mudar automaticamente o outro. O outro pode ver em mim os bons exemplos que eu estarei a dar, mas eu mesmo terá que fazer esse processo. E o Criador, ou seja, Jesus, sabendo que são muitos os desafios para a nossa marcha ascensional, para o nosso crescimento evolutivo, então Ele que fez? Concedeu-nos aquilo que também o Pedro há bocadinho mencionou no Evangelho, que é a bênção das sucessivas reencarnações, a fim de que em cada etapa nós consigamos desenvolver faculdades, às vezes uma aptidão, ou então diversas, não é? Ao mesmo tempo, dependendo do esforço pessoal sempre de cada um. Porque uns se calhar saem desta vida sabendo apenas mais uma ou duas coisinhas, enquanto outros hão de saber mais que duas, pelo menos, não é? Mas para isso é preciso o quê? Perguntamos. É preciso tirar a máscara. Esse é o primeiro gesto, aquilo a que nós podíamos dizer a primeira etapa, o maior objetivo da nossa renovação espiritual. Primeiro há que tirar a máscara. E isso é um grande desafio, não é? Um grande desafio que precisa ser seguido com seriedade, com orientação. E nós sabemos que o Espiritismo de Jesus, de Kardec, nos dá essa orientação. O meio prático, assim, aquele meio eficaz de nós conseguirmos modificar, mudar, seguir um roteiro que sabemos que é razoável e que é possível de pôr em prática e que ao mesmo tempo é lógico, que não nos vai desvirtuar em nada, não é? Esse conhecimento precisa ainda de um outro aspectozinho, de que nós nos voltemos para nós mesmos, ou seja, precisamos de nos conhecer a nós mesmos. Exige
uma outra coisa que se calhar nós fazemos ainda muito pouco, que é constante autoavaliação. Os professores é que falam muito da autoavaliação, não é? E pedem pelo menos uma vez por período, uma vez por semestre, e os meninos que estão aqui sabem que é verdade. Vamos lá hoje fazer a autoavaliação. Mas essa autoavaliação não deveria ser proposta apenas da educação, uma vez por semestre ou uma vez por período, conforme a tipologia de escola. Deveria ser algo constante em nós. Deveria ser um aspecto a termos em conta quase que diariamente, se não diariamente. Autoavaliarmos o que é que temos vindo a fazer. Se temos vindo a empregar esforços para crescer, para modificar, para progredir, se nos temos vindo realmente a adaptar às novas circunstâncias, à nova realidade, ou se, ao contrário, temos ficado aquém daquilo que até nós mesmos sabemos que éramos capazes de fazer. Porque nós, às vezes, lá está, por comodismo, sabemos que até, se quiséssemos, fazíamos mais. Mas porque sabe bem estar assim e não chateia tanto, não dá tanto trabalho, ficamos no nosso cantinho, muito confortáveis. E desse modo estamos simplesmente a negar um processo, a estender no tempo algo que nos vai ser sempre obrigatório, que nós vamos ter sempre que trilhar. Seja hoje, seja amanhã, só estamos a adiar o inevitável, como se costuma dizer, não é? Então nós precisamos de olhar para nós, fazer essa tal autoavaliação e nela, por exemplo, procurar sempre corrigir o que está errado, melhorar os tais traços que compõem a nossa personalidade, o nosso caráter, o nosso temperamento, os nossos vícios, os nossos hábitos, os nossos desejos, enfim, valores morais que podem e devem ser renovados e aprimorados diariamente. Mas isso só se faz olhando para nós próprios, para as nossas próprias atitudes. No entanto, o que é que acontece? A nossa tendência inicial é sempre a de avaliar, mas no próximo, os seus vícios, não é? Os seus defeitos. Eu já vou apontar para ali. Esquecendo-nos de nós mesmos, daquilo que nos compete. E o que é que nos compete? Qual o propósito da nossa existência? Não esquecermos, primeiro, que somos seres imortais, como nos falava o Pedro, e que cada qual vai responder por si próprio. Ninguém terá que prestar contas pelos outros, portanto, de nada vale fazermos avaliação aos outros. Nós devemos é fazer a avaliação a nós mesmos, porque a prestar contas, do lado de lá que as prestaremos, essas contas terão que ser prestadas, mas de nós próprios. Então a mudança, para nos melhorarmos, não implica, como eu disse lá atrás, termos que destruir tudo. E dizer assim, então mais vale deitar tudo abaixo e começar do princípio. Não, isso não é caminho, não é? Mas pelo menos implica sabermos dar uma nova direção, aproveitarmos da melhor maneira tudo aquilo que nós já conquistamos, inclusivamente os erros, ver neles possibilidades de melhoria, de não voltarmos a cair no mesmo erro. Tudo serve para a aprendizagem, para progredir. A comprovar tudo isso, o Espiritismo relembra-nos de diferentes formas, nas mais variadas lições, até mesmo pelos ensinamentos de Jesus, que desde sempre nos apelam a essa renovação, a essa necessidade de nos renovarmos, de nos aprimorarmos individualmente em todas as circunstâncias. Já Jesus, naquele tempo, tinha um convite que era o convite do eterno recomeço. Ele estabelecia uma luta com as pessoas que não era propriamente uma luta física, era a tal luta verbal que convidava o outro a olhar de dentro para fora. Ou seja, a relembrar que era preciso fazer morrer, entre aspas, o homem velho e deixar nascer o homem novo. Ou seja, o homem de bem, que nós tantas vezes ouvimos aqui agora no Espiritismo. E por falar em Espiritismo, depois de Jesus, sabemos que veio esta doutrina, não é? E não veio por acaso. Veio também ele, à luz do Evangelho de Jesus, não é? Nesta obra toda kardeciana,
repleto igualmente de indicações, de dicas, de ferramentas, para nós edificarmos novos valores, com vista a dar-se finalmente, não é? A ver se dá, se é agora, se é desta. A nossa renovação. A renovação dos nossos comportamentos. Porque Jesus já lá está há mais de 2000 anos à espera da nossa transformação. Se há pessoa paciente, é Ele. Então, tanto Jesus, podíamos dizer assim, quanto o Espiritismo fornecem-nos as tais diretrizes seguras para que possamos renovar-nos e progredirmos. E que nenhum de nós diga que não pode ou que não tem condições ainda para fazer isso. Porque quem diz isso só se engana a si mesmo. Todos temos, de alguma forma, embora sejamos todos diferentes, obviamente, mas todos possuímos um certo arcabouço de conhecimentos que podem e devem ser postos em ação. Além de que a todos nós, não podemos esquecer, são dadas as possibilidades, ou seja, as oportunidades de escrevermos o tal novo capítulo da nossa vida neste livro da existência. Acontece que só vão atingir essas ditas transformações das suas vidas aqueles que já estão abertos a esse movimento, ou seja, aqueles que já se percebem como sujeitos da sua própria vida, do seu próprio destino, podíamos dizer assim. Só esses é que enveredam verdadeiramente no caminho de progredir. Os outros, se calhar querem muito, desejam, gostariam, mas deixam tudo no campo das aspirações. E nós sabemos o quanto o Espiritismo nos convoca ao campo da ação e não da aspiração, não é? Da concretização. Então o processo de renovação está todo aí. Aliás, basta olhar à nossa volta. Ele acelera cada vez mais e a olhos vistos. Não há como negar. Há uma frase que eu retirei de um livro, mas já não me recordo qual, que diz assim: mais do que nunca estamos a ser forçosamente convidados a um trabalho positivo de construção da nova humanidade. E nós sentimos isso. Que há um ciclo que parece que se fecha e há um ciclo que parece que começa agora, não é? E que por isso há ideias, há pensamentos, há posturas, há aspectos culturais que parece que vão ter de cair, tudo indica que vão ter de cair, e nós vamos ter que ser capazes de acompanhar essa queda para uma nova etapa, para podermos aguentar uma nova etapa, não é? Pois que as nossas atitudes, diz nesse livro, não venham comprometer o programa superior, que no momento repousa em nossas débeis e ajeitadas mãos. Então há que renovar para progredir, sim, entendendo esse caminho como um eterno aprendizado, até porque nós sabemos que precisamos de lançar as tais mãos à obra, precisamos de olhar para nós, precisamos de começar por nós, mas também sabemos que esta existência em si não é suficiente. Como eu dizia, nós se calhar saímos daqui ligeiramente melhores num ou noutro aspecto, consoante os esforços que fez cada um, mas não vamos sair ainda daqui, desta presente existência, totalmente perfeitos. Nós às vezes temos um bocadinho essa ideia, não é? Então assim deve ser vista a própria vida. E para isso nós precisamos de enfrentar com o máximo de tranquilidade, se possível, com o máximo de confiança, sobretudo, entendendo que cada situação que nós vivermos representa não um obstáculo para nós, mas um desafio. E que todas as coisas, e isso custa-nos muitas vezes a aceitar, mas sabemos sempre, por experiência própria, todas as coisas têm o seu devido tempo, não é? Há um tempo de nascer, assim como também há um tempo de morrer. Há um tempo de plantar, assim como também há um tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de chorar, e nós vemos que também há tempo de sorrir. Há tempo de guardar coisas, mas também há tempo de as atirar fora. Há tempo de dar abraços e há tempo de se pôr longe deles, que é o que acontece agora, não é? Então, porquê é que é difícil fazermos essa questão de reforma íntima? Não é porque nós não nos lembramos do passado.
mas é simplesmente porque nós não queremos conhecer nem a esse passado, conhecendo-nos a nós mesmos. Porque isso implica, como arquitetos, como engenheiros da nossa própria alma, que analisássemos aquilo que nos faz mal, aquilo que nos atrasa, aquilo que nos faz sofrer e aquilo que pode ser melhorado. E essa análise, para nós, é quase como aquelas seringas que eu há bocadinho vi para aí, a pensarmos que tem agulha, que vai doer muito. Não é? O que é preciso é ter coragem, a coragem para quebrarmos certos paradigmas e, ao mesmo tempo, coragem e persistência, para não irmos logo abaixo depois do primeiro desafio, não é? Ou seja, para continuarmos sempre a querer adquirir novas competências. Isso é o que fazem, e bem, aqueles que com 60 e 70 continuam na moda de querer aprender. É para isso que cá estamos. Então, todo o espírito estudioso caminha neste sentido. Porque já entende que o espiritismo, como uma filosofia, o leva a atingir o mais nobre objetivo de todos, que é a sua própria reforma, ou seja, a reforma moral da própria criatura. Isso é o grande convite do espiritismo. E nós sabemos que para evoluirmos espiritualmente, temos que realizar, como eu disse, em nós essa reforma íntima, e daí começam logo a saltar-nos assim algumas perguntas, não é? Ai, mas o que é que eu faço? Então o que é que eu faço? Bem, comecemos por realizar, por exemplo, são só exemplos, atos isolados no nosso dia-a-dia, levando-nos a melhorar as nossas atitudes, que esses atos nos convidem a alterar para melhor a nossa conduta e que nos aproximem tanto quanto possível do ideal de Jesus, do ideal do Espiritismo, que no fundo ambos coligam ali, mas de forma muito harmoniosa. Por onde começarmos, por exemplo? Pela nossa autocrítica. Eu falei na autoavaliação, mas se calhar de uma maneira assim mais simplex, né? Vamos lá pensar. Se calhar, em vez de criticarmos aos outros, por que não começarmos por criticar de forma positiva? Atenção, não é denegrindo-nos, não é inferiorizando-nos, não é tornando-nos assim demasiado inseguros, mas por que não olharmos para nós de forma crítica? A respeito disso, há um exemplo que eu também encontrei, que é de Benjamin Franklin. Ele inventou o para-raios. E, para além disso, ele era escritor e envolvido na política, como as pessoas sabem. Mas ele era demasiado, à época, crítico. Crítico de si mesmo, e por ser para si mesmo, ele o era também para com os restantes. O que é que começou a acontecer? Benjamin Franklin, quando era convidado para aquelas festas e encontros políticos, era sempre posto de parte. Ele mesmo sentia que era pouco compreendido. Porquê? Porque ele estava sempre na posição de criticar ao outro. Então ele um dia pergunta a um amigo porquê é que lhe acontecia isso, porquê é que ficava assim tão aquém, parecia que as pessoas não queriam muito conversa com ele, não é? E o amigo lhe explicou que, de facto, ele tinha aquela postura demasiado rígida para com os outros e que ele precisava de trabalhar isso. Então ele não teve meias medidas. Lá está, aproveitou aquela conversa e nós muitas vezes melindramos-nos com uma verdade, mas ele não se melindrou com aquela verdade. Ele aproveitou aquela verdade do amigo, aquela sinceridade que o amigo lhe disse, foi para casa e fez esse tal exame a si mesmo e examinou que realmente, chegando à conclusão de que realmente ele era crítico e era inclusivamente outras coisas que ele começou a perceber que também precisava de melhorar. Então ele estipulou ali como é que eu ia dizer? Ele criou uma fórmula, é isso, obrigada Ana. Ele criou uma fórmula de crescimento individual muito própria. Estipulou 13 princípios e escreveu-os numa folha de uma cartolina. E aqueles 13 princípios, entre eles era ser mais tolerante, etc., por aí adiante, não é? Ele organizou-os de maneira a que houvesse espaço à frente de cada uma dessas frases para ele poder marcar sempre que não era aquilo.
Então ele chegou à conclusão que aqueles 13 princípios para si mesmo, não é? Quando vistos e revistos, o estavam a ajudar a ter noção, que é aquilo que nós também precisamos de ter, e não temos. Nós temos muita noção do que o outro é. Temos muita noção do que o outro faz, do que o outro até não é capaz de ser ou de fazer. Mas não temos muito essa noção de nós mesmos. E ele, com esses 13 princípios, passou a adquirir maior noção de si mesmo. Ele viu que aquilo resultava de tal forma que quando ele via que determinado aspecto, ou objetivo, para ele era um objetivo já alcançar, não é? Tinha muitos pontinhos, ele então dedicava maior atenção a esses mesmos pontos e assim fez até ao longo da sua vida, até ao fim da sua vida. Portanto, acabou por, ou seja, não podendo mudar aos outros, pelo menos utilizou essa capacidade que ele tinha de autocrítica para se melhorar a si mesmo. E nós, no Espiritismo, também somos convidados a fazer isso. Então, como fazermos a nossa reforma íntima? O que é que nos diz o Espiritismo? Livros como o Autoconhecimento, são nomes de livros que eu vou mencionar. O Homem Integral, o Ser Consciente, Espelho da Alma, Momentos de Renovação e outros, porque há muitos, não é? Até outros não necessariamente espíritas, porque não podemos ficar-nos exclusivamente só no Espiritismo, há outras fontes também importantes e válidas, não é? Mas esses livros indicam-nos a importância da reforma íntima, da nossa renovação de atitudes, assim como nos dão dicas, ferramentas para nós conseguirmos passo a passo, porque tudo se processa passo a passo na nossa vida, não é? De progredirmos, de crescermos. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo Conhecimento de Si Mesmo, que é uma pergunta muito conhecida, que é 919, não é? Qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E já nessa frase, nessa pergunta, a resposta é: um sábio da antiguidade me disse, conhece-te a ti mesmo. Então o próprio Espiritismo também nos dá essas dicas, não é? Bem óbvias, de que é que nós precisamos de fazer para renovar e progredir. Allan Kardec contrapôs logo essa questão, querendo saber mais. E então, como resposta, como pergunta, ele menciona ainda: conhecemos toda essa sabedoria, porém a dificuldade, diz Kardec, está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Então, como é que eu hei de conseguir isso? Como é que haveremos de conseguir conhecermos a nós mesmos? E vejam a resposta, ditada por Santo Agostinho, uma resposta que também nós já conhecemos. Já foi dita aqui muitas vezes e ainda não está cá gravada, por isso eu volto a dizê-la. Para mim e para vocês, não é? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava revista ao que eu fizera, e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo de queixa para comigo. E isto encontra-se no Livro dos Espíritos, mensagem ditada por Santo Agostinho. Então parece resultar daí que o conhecimento de nós mesmos é, afinal de contas, a chave do progresso. Neste caso, do progresso individual, mas como nós sabemos, se vai espelhar em termos de progresso mundial, não é? Estou a ser chata? Não. Então vamos às conclusões, que é para depois podermos falar um bocadinho assim, né? Resumindo, vamos lá, resumindo. O recomeço para a vida, podemos dizer que é franqueado todos os dias. O recomeço faz parte do nosso cotidiano. Nós todos os dias recomeçamos. Já viram isso? Portanto, e nós temos recebido mensagens nas reuniões mediúnicas que vão nesse sentido, cada dia começam essas mensagens assim. Cada dia é bênção nova. Cada minuto é uma faculdade espontânea de crescimento. Ninguém se acha vencido enquanto não abandona a luta. Então, recomeçar, renovar atitudes, comportamentos, deve ser para nós um sinal não de desespero, mas de motivação permanente. Para que nós possamos
no final desta experiência terrena, sair ligeiramente vitoriosos com relação a nós mesmos. Então, precisamos de aprender não só a escutar, mas a escutar mesmo e a interiorizar o que nos diz o Espiritismo, como também precisamos aprender a usar os nossos sentidos, que tantas vezes são intuídos para o bem. E nós sabemos que sempre que somos intuídos de maneira a fazer algo e que esse algo não vá prejudicar o outro, é uma boa intuição. Então nós estamos constantemente a ser sugestionados, mas também constantemente de ouvidos tapados. Não é? Só ouvimos aquilo que nos interessa, aquilo que nos convém. Então não deixemos que a nuvem, agora tudo mete as coisas na nuvem, não é? E essa nuvem também não se vê, mas nós não deixemos que a nuvem que existe também aqui assim dentro de nós, seja uma nuvem de não realização. Porque as nuvens que há agora, essas nuvens guardam trabalhos realizados. Embora seja uma nuvem, uma cloud, não é? Elas guardam coisas concretas, que inclusivamente podemos imprimir, podemos estudar. Mas a nuvem, a nossa, que não seja essa nuvem pessoal, que não seja a nuvem da não realização. Aquela a nuvem da eterna negação, não é? Não deixemos esta vida obscurecer-se. Não deixemos nem sequer obscurecer as oportunidades de olhar para nós próprios e de avançarmos. Então é preciso autoconhecimento. E o autoconhecimento faculta esse esforço que nós precisamos, obviamente, para superar as nossas dificuldades, para lutar contra as nossas imperfeições. Está bem? Então usemos as palavras, por exemplo, para ensinar, que no fundo, quem faz palestras faz isso, mas ensina-se é assim mesmo, em primeira instância, já vos disse aqui algumas vezes. Não deixemos também a oportunidade de estender as mãos a quem precisa e de contemplar, por exemplo, ao estender as mãos, ao estender mesmo as mãos, sentir aquela troca de energias entre nós e aquele que é nosso semelhante, ou entre nós e a própria natureza, porque a natureza também tem muito a ensinar-nos, não é? Que estejamos mais atentos, quero eu dizer, a cada necessidade, a cada aspecto do nosso dia, a cada momento, e isso é estar, como disse o Pedro, presentes. Mais presença, menos ausência, que é o que se quer, não é? Para sabermos discernir melhor e fazer melhores escolhas. Porque nós sabemos, pelo que o Espiritismo também assim nos diz, temos livre arbítrio, ou seja, liberdade de escolha. Mas se andarmos desorientados, sem saber o que devemos escolher, pois certamente que se calhar vamos fazer escolhas erradas das quais nos iremos arrepender. Então ouçamos aquilo que o Espiritismo nos diz, que os livros nos trazem, não só por meio da leitura, porque ainda hoje eu dizia, meu Deus, quando será que para além de ler eu vou conseguir absorver o que está nesses livros? Eu sei que é impossível, nós ainda não temos essa capacidade desenvolvida de ler um livro e guardá-lo inteiramente aqui em nós, não é? Saber ir lá, está na página tal, diz este livro, diz isto tudo. Linearmente nós não conseguimos isso. Mas se ao menos já conseguíssemos reter dentro de nós aquelas frases importantes. E para isso também há mecanismos. Eu tenho algumas na porta do meu frigorífico, que é para não me esquecer. Ou seja, para isso também há outras ferramentas que nos podem servir de alerta, que nos servirão, neste caso, de ajuda. E nós temos que buscar, e eu penso que o Centro Espírita, eu tenho a certeza, o Centro Espírita é um centro de ajuda. É um lugar de ajuda, é um lugar de consolo, sim, de muito amparo, de muito esclarecimento, ainda bem que o temos, mas também é aquele lugar onde a gente sente, por aquilo que ouvimos, por aquilo que aprendemos, que estamos a ser conduzidos, né? Que estamos a ser ajudados. Então procuremos receber tudo isso que é dos livros, que é do Espiritismo, as experiências da nossa própria vida e depois atuar com equilíbrio.
Falamos tanto, hoje em dia fala-se tanto na necessidade do equilíbrio, que anda tudo para aí em desequilíbrio, não é? E nós precisamos mesmo de buscar esse equilíbrio para nós. E esse equilíbrio consegue-se com uma palavrinha que o Pedro também, muitas vezes, ao grupo da associação, enviasse umas mensagens, todas elas com a palavrinha serenidade. Então, busquemos encarar o nosso dia-a-dia com o máximo de serenidade, de confiança, porque às vezes também nos falta um bocadinho disso. Atrapalhamos-nos, sem motivos para isso, não é? Aceleramos também, quando se agíssemos com confiança, com reflexão, a nossa forma de estar, inclusivamente a nossa forma de caminhar modificaria, a nossa forma de falar modificaria. Tanta coisa que pode modificar, modificando posturas, não é? Associando-nos mais a esse estado harmonioso, de equilíbrio, de paz, de serenidade. Procuremos ainda, então, distinguir sempre o que é ilusório daquilo que é verdadeiro, porque nos dias de hoje corremos muito esse risco. Ou seja, a informação é muita e da mais variada e possível, não é? E nós precisamos fazer triagem a toda essa informação que paira agora e que nos chega com o maior das facilidades, e nós precisamos também de atentar, ou seja, de reparar naquilo que realmente é importante daquilo que não é, ou seja, daquilo que tem uma estrutura resistente ao tempo, daquilo que nos pode valer para a nossa própria transformação, para a transformação cultural da nossa sociedade, do nosso país, do nosso planeta, e afastar um pouco as tais ilusões, aquilo que apenas nos alicia, porque nós hoje somos muitas vezes levados para esse campo das ilusões. A ilusão do ter, de que ter é importante, muito mais importante que ser, a ilusão do consumismo, lá está, não é? Somos assoberbados com publicidades e por aí adiante, e nós precisamos de aprender a afastar-nos daquilo que não nos convém e de nos inteirarmos mais daquilo que realmente pode ser positivo para nós. E por isso eu quero terminar esta palestra dando os parabéns a todos vocês que numa noite como esta, num dia como este, que até para mim foi difícil, conseguiram ter a força, o dínamo lá dentro de sair do conforto do lar, enfrentar a tempestade e estar aqui. E isso é um sinal de vontade de mudar, lá está, de cada um se renovar para progredir. Então que Jesus nos ilumine nesse propósito, que Ele sempre o faz, e nos guie. E nós temos no Espiritismo o guia perfeito. Muita paz.